Olá, boa noite. Boa noite, caros alunos aí de tópicos especiais. Vamos hoje continuar de onde a gente tinha interrompido semana passada. Eu realmente não tinha condições de estar participando aqui de nenhuma atividade, mas a vida é isso, a gente tem que seguir em frente, né? Então, hoje eu vou procurar ser um pouco mais breve aqui, para essa transcrição. Isso daqui é muito polui muita tela, né? Então, eu já coloquei uma tarefa para vocês aqui, né? Porque eu já tenho a aula que eu vou passar para vocês, na verdade, já está definida. Então, hoje a gente vai falar basicamente do App Designer, que é uma ferramenta muito interessante que a gente tem disponível no MATLAB, tá? Então, vamos falar um pouco sobre ela. Eu não vou me estender muito hoje, porque realmente eu não estou 100%. E eu só preciso fechar aqui umas coisas que estavam aí pendentes, né? Para a gente encerrar a parte de EDO. E eu também precisava falar um pouco sobre sistemas lineares. Então, eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma mais rápida hoje, para a gente poder ficar mais tranquilo aí e começar a entrar na parte de Python, né? Que acho que é o que interessa aqui. Eu também não falei sobre o solver aí, né? A gente tem o Desolve, tem os solvers aí do MATLAB, mas a gente tem uma ferramenta específica que chama-se OD45 ou OD23S, se for para, dependendo do tipo de problema que a gente tem, né? Quando a gente está falando de sistemas de EDOs, às vezes as ordens de magnitude desenvolvidas ali nas variáveis x, y, t, né? Elas são muito discrepantes, e aí a gente passa a ter um tipo de problema que se chama hard ou stiff, né? Stiff, EDO stiffs, né? Então, isso acontece porque as ordens de magnitudes variam muito. Por exemplo, quando a gente está tratando aí com problemas envolvendo fisicoquímica, é muito comum você ter ali a variação né, de tipo molecular, né, alguma coisa na ordem de moléculas, e isso interfere de uma forma absurda na variável final, né? Então, esse tipo de coisa são chamados aí problemas stiff, né? O que na verdade quer dizer o quê? Dureza, né? São problemas duros e difíceis de resolver. E aí a gente tem solvers específicos para isso. É o OD23S, por exemplo, é um. Né? O S é de stiff. E a mais comum, mais padrão, é o OD45. Mas eu vou tratar isso tudo num único problema, tá? Porque eu acredito que isso amarra bem aqui a situação. A gente vai falar sobre aí sistemas de equações diferenciais. E aí, realmente, para resolver o sistema de equações diferenciais, a gente não tem outra opção a não ser usar essas ferramentas aí, ODE45, OD45, né, que são aí solvers, mas eles são numéricos, então a gente não vai tratar como sendo uma variável, a gente não vai tratar essas variáveis, né, dessas equações diferenciais, como sendo aí contínuas. A gente vai tratar isso como sendo discreto, já que eu vou partir para o método numérico, né? O que falta para a gente fechar essa parte de 45. Mas antes, vamos falar aqui rapidinho sobre sistemas lineares, né? Só mesmo para a gente, sistemas lineares, vocês que já cursaram a disciplina de cálculo numérico já sabem o que significa. E todo mundo teve um contato, né, com sistemas lineares, nem que seja para resolver lá Gauss-Seidel, lá no segundo grau, né? Resolvia lá o sisteminha, triangularizava a matriz, e aí obtinha a solução simultânea das equações, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje, né, vamos ver a interpretação geométrica, o que é um sistema não linear, né? Sistemas lineares é isso daí, mas o que é um sistema não linear? Pessoal, eu não vou entrar no mérito da função, da álgebra, né? De como tratar aqui uma equação linear e não linear. Mas, regra básica, né? Regra da mão direita, vamos dizer assim, o que é um sistema não linear? Toda vez que você tem a não linearidade numa função,
você vai encontrar ela de forma prática como? Você vai encontrar ela como sendo as suas variáveis, no caso aqui eu estou vendo que o x é a minha variável, né? As suas variáveis aqui, x1, x2, né? Por causa de um sistema não linear aí bidimensional, então eu vou ter um sisteminha que vai ter x1 e x2 numa equação e depois x1 e x2 numa segunda equação, ou seja, duas variáveis, duas equações. Está aqui, as equações estão aqui, né? É o e elevado a menos e elevado a x1, x2, aí começa a fazer essas complicações matemáticas que vocês estão vendo aqui. Então, toda vez que eu tiver esses termos exponencial, logarítmico, tá? Toda vez que eu tiver seno, cosseno, funções que são transcendentais, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente, qualquer coisa desse sentido, ela vai introduzir a não linearidade no meu sistema. E aí a gente já não pode mais resolver isso da forma que a gente resolvia lá, né, que a gente aprendeu, por exemplo, com Gauss-Seidel. Não dá para resolver. A não ser que você transforme, aplique uma transformação e aí consiga transformar o sistema linear num sistema não linear. Isso é possível aonde? Olha, isso é até possível quando você tem exponencial, porque aí as regras de logaritmos permitem que você, né, consiga aplicar um logaritmo, por exemplo, coloque log aqui, né, log em tudo isso daqui, aí esses expoentes vão cair e vão virar o quê? Né? Logaritmo natural de e vai ser o quê? Vai ser x1 mais x2. Aí eu acabei de retirar a questão da não linearidade. Mas, enfim, toda vez que eu tiver isso, e outra coisa importante também, né? Toda vez que eu tiver uma variável multiplicando outra, por exemplo, se eu tivesse x1 vezes x2 ou x1 dividido por x2, pronto, eu já tinha não linearidade. E na engenharia, vocês reparem que quase tudo aparece não linearidade. O que é a não linearidade? Não linearidade, na verdade, ela vai introduzir aí uma questão caótica nos sistemas, né? Nos processos. Então, toda vez que o processo for caótico, tender ao caos, ou seja, tem uma probabilidade de acontecer várias coisas, a não linearidade aparece. Então, isso daí praticamente não tem como fugir na engenharia, né? Tudo na engenharia tem um grau de incerteza muito grande, então por isso que quase tudo aparece função não linear. Então, essa é a importância da função não linear, a gente vai ver mais rapidinho como tratar isso aqui hoje, usando, né, obviamente, as ferramentas em MATLAB. Então, quando a gente tem a equação que foi dada para vocês, no caso, se ela for 2D, a primeira coisa que a gente tem a fazer é transformá-la nessa forma aqui, ó, f de x igual a zero. Como assim? Tá? A gente vai pegar e passar tudo para lá, né? Todas as variáveis têm que ficar juntas do lado esquerdo, e aí a gente iguala a zero. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo que essa combinação tem uma raiz simultânea, que vai, a partir do momento que eu acho esse valor de x1 e x2 específico, substituo aqui, eu vou obter a sentença verdadeira, ou seja, vai dar zero igual a zero em cima na primeira equação, zero igual a zero embaixo na segunda equação. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar a casa. Eu organizo a casa, a equação foi dada, passa tudo para o lado de cá, né? E aí você pega igual a zero. E agora sim eu estou preparado para começar a resolver isso aqui. Hoje eu vou fazer uma colinha, né? Vou ser mais rápido aqui, porque eu não quero ficar muito tempo em cima desse assunto, que é um assunto que já foi aí bastante tratado no curso, né? Cadê? Sumiu o meu TXT que eu tinha deixado aqui quietinho e organizado. Não tem problema, a gente acha aí. Que eu já copiei aquelas equações ali, né? Eu deixei aquelas equações tudo copiada, tudo certinha, para a gente já poder chegar, né? E já só mudar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, a gente vai ter que resolver o sistema. Mas antes de resolver o sistema, eu preciso criar, eu preciso dizer para o MATLAB quem são as raízes de duas dimensões, ponto M. Eu vou ter que criar elas aqui, né? Então, para isso, eu já deixei prontinho aqui para nós, né? Eu vou criar uma função. Pode chamar ela aqui? Pode chamar ela antes? Pode chamar ela antes. Pode chamar depois? Pode chamar depois. Pode ser uma subrotina, né? Aí você tem que colocar no mesmo diretório onde vai estar rodando a função principal, e aí você só chama ela na hora de resolver o seu problema? Pode ser.
No caso aqui, vejo que as equações que estão aqui, elas estão na forma aí que o MATLAB entende, ó. Percebam aqui, ó. EXP elevado a menos GXP, está aqui, né? De x1 mais x2, fecha parênteses, menos x2, isso aqui. Coloquei aqui. Por que eu coloquei F1 e F2 aqui? Porque essa função f, ela vai se desdobrar em quê? Em linha 1 e linha 2, ou seja, um vetor. Eu tenho aqui a primeira linha e a segunda linha. Então, o MATLAB vai entender que isso aqui é a função 1 e a função 2. Ou seja, são aí os pontos do meu vetor. Feito isso, né, escreva as equações aqui. Toda vez que eu chamar agora o nome que eu der aqui, ó, o nome que foi dado aqui, é raízes 2D. Por que ele está me xingando aqui? Porque eu ainda não, né, não utilizei isso daqui, então ele diz que é uma função que não existe, né? O MATLAB vai ter que gravar ela primeiro para depois ele entender que isso aqui é uma função. Qual que é a alternativa? A alternativa é você chamar direto, né, na onde vai resolver usando arroba. Mas eu não aconselho a fazer isso, por quê? Porque aí você tem que ficar muito esperto para entender que isso aqui é uma matriz. Não é mais duas funções separadas, é uma matriz. Tá? Então, aqui é a melhor forma de fazer isso. Bom, uma vez que agora, né, ele vai conhecer quem é a função, o que eu faço? Né, eu vou ter que chamar aqui o meu solver, né, que ele vai fazer isso para nós. Ele vai pegar, agora sim, eu vou linkar isso daqui com isso daqui. Né? Eu vou pegar essa função que eu criei aqui, só que primeiro eu vou chamar ela, né? Vamos chamar ela aqui. Não quer rodar? Vamos rodar, isso a gente vai rodar inteiro. Ele já entendeu, né? Ele já rodou o sistema inteiro aqui. Por quê? Uma vez que ele faz isso daqui, né? Eu estou chamando o fsolve, né? Fsolve aí, ele vai ser a nossa ferramenta para resolver sistemas lineares. E aí eu preciso chamar a função, veja que eu defini aqui, né? Fun, a função é quem? É o arroba raízes 2D. Aí o próprio MATLAB já corre e ele vai ver que quem é essa função 2D. Ele já reconheceu ela aqui embaixo, já chamou, já encontrou quais são as raízes simultâneas. Então, aí a minha solução vai ser dada aqui pelo solve, ou obviamente vai ser um vetor de duas dimensões, né? Aí ele vai me dar aqui o x1 e o x2. Né? Uma vez que isso daqui é o F1, ele vai me dar o valor de x1 e x2. Então, essa daqui é a solução simultânea desse conjunto de equações aqui, ou seja, são as raízes. E aí não tem problema ela tá na forma não linear, porque o fsolve ele vai resolver isso aqui para nós. Está entendendo o poder do fsolve? Né? Ele resolve um sistema não linear, você não precisa fazer nada, você não precisa transformar, basta com que você escreva as equações, né, de forma correta aqui. Aqui no caso é uma subrotina, tá? Isso aqui é uma subrotina. E aí depois você vai lá e chama a função que você quer resolver. Com o fsolve ele resolve para você de forma direta o seu sistema não linear. Isso aqui é fantástico. É fantástico para quem precisar, né, utilizar isso na engenharia. Bom, vamos fazer a interpretação geométrica disso daí, né? O que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer o nosso velho, né? Vamos copiar e colar aqui para a gente ser rápido. Vamos fazer o nosso velho conhecido aí, simples, né? Vamos chamar a variável aí analítica. Simbólico, né? Então, x e y, é o que a gente quer ver. A gente vai tentar ver isso aí no gráfico disso daí. Então, eu vou chamar aqui uma equação 1, veja que é aquele formato que a gente já está acostumado a fazer. Equação 1 aí, né? Eu vou colocar exatamente o que está aqui, ó. Essa primeira linha aqui, eu vou chamar ela aqui. Né? E aí o MATLAB vai entender que essa equação é para ser colocada aqui. Bom, feito isso, vamos chamar também a equação 2. E aí, na hora de plotar isso daqui, né, já que agora a gente está falando de funções simbólicas, e elas são funções implícitas. Por quê? Prestem atenção na questão da implícita, quando uma variável que faz parte do problema, ela está inserida dentro da outra. Então, toda vez que isso acontecer, a gente chama funções implícitas. Aí a gente vai fazer o f implicit. Lembram disso? Da aula anterior? Da f implicit. Então, vamos colocar aqui, e eu já vou definir isso daqui, vou copiar rapidinho.
Então, eu vou plotar quem? F implícito, eu vou plotar a equação 1, e eu vou já definir o intervalo que fica bonito de enxergar aqui, que é menos 5 até 5, tá? Então, hold on, e depois você vem e plota em cima, né, a equação 2 do intervalo de menos 5 a 5, e aí a gente vai perceber que a interseção delas é a solução simultânea aí dos sistemas. Então, vamos plotar isso aqui, né? Vamos mandar rodar. Eu vou dar esse arquivo para vocês. Onde que é a solução simultânea desses sistemas? É onde que isso aqui vai encontrar. Mais ou menos aqui, né? Depois vocês peguem aqui as ferramentas, né? As várias ferramentas que a gente tem aqui nos gráficos, né? E você pode marcar o ponto aqui, né? Onde é a interseção. Você pode, inclusive, encontrar ele aqui. Vamos lá, vamos ver se ele aceita. Deixa aqui. Vou destacar esse gráfico aqui, que talvez assim... Agora dá para a gente ver. Tá vendo isso aqui, ó? Esse data cursor, a gente coloca ele aqui, joga em cima de uma ou de outra aí, e aí depois você vai mexendo, ó. É mais ou menos, dá um zoom aqui também, né? O zoom vai ajudar aqui a gente encontrar isso. E aí, mais ou menos, graficamente, você acha ele aqui. Ops. Aceita Ctrl Z. Aí volta ele para cá. E aí você vai deslizando ele aqui um pouquinho, ó. Desliza ele aqui. E aí você pode achar graficamente onde é esse ponto. 0,35 e 0,6144, que é exatamente o que deu aqui no Solve, né? Volta lá, ó. Exatamente não, né? É graficamente isso aqui. A gente achou olhando aqui, né? Então não está muito certo ainda não. É 0,6061. Aí para você fazer isso tem que dar um zoom, né? Vai dar mais um aí até você achar. Dá mais um aí até o negócio ficar lá. Tá vendo? Vai dando zoom que vocês enxergam. Ops, fiz errado aqui. Tem que clicar aqui aí depois você pode mexer. Ah lá, veja que vai dar perto daquilo lá, né? Era 61, 61. Dá para fazer graficamente, dá para fazer de várias formas. Então, pessoal, é isso aqui. Isso aqui é o significado. É o significado desses valores, é onde os gráficos se cruzam, né? No caso de um gráfico 2D. Deixa eu ver aqui se eu vou salvar esse negócio. Top 23, vou salvar. Então, eu vou deixar isso aqui salvo e depois aí eu dou para vocês, né? Porque eu não vou enfatizar muito essa parte de sistema não linear, só mesmo para vocês aprenderem a utilizarem o Fsolve, tá? Fsolve fantástico para sistema não linear. Então, vamos puxar esse aqui, vou fechar ele. E vamos agora para um sistema tridimensional, né? Vamos pegar aí o que é um sistema tridimensional. A matriz 3x3, por exemplo, já é um sistema tridimensional. Então, vamos lá. Mesmo esquema. Eu vou ter aqui, né, as equações. Eu fechei o errado. Fechei o errado. Eu já volto aí. Vamos lá, vamos abrir. Está em algum lugar aqui. Esse aqui. Tá aqui. Nota que... Uhum. Entendi. Que eu copiei e colei aqui. As equações que estão aqui em cima não são as equações que estão aqui embaixo. Então, eu copiei e colei errado aqui. Mas isso aqui eu vou deixar como sendo, né, uma receitinha. E toda vez que vocês verem assim, né? Isso aqui é um sistema linear 3D e eu não corrigi isso. Isso aqui, dado o sistema, né? Eu vou colocar aqui para vocês como se fosse uma receita do que fazer. Vocês sabem que vocês têm que transformar ele igual a zero. Né? E aí escreva a função lá embaixo, né? Ou em algum outro lugar, não tem problema, eu estou fazendo tudo junto aqui no nosso MLX, que é o LiveScript, né? E aí, obviamente, a gente vai ter, né? Estou deixando os recadinhos aqui, depois, se vocês precisarem, vocês vão saber fazer. Agora a gente tem 3 condições iniciais, né? E não é mais 0, 0, 0. No caso aqui, as condições iniciais dadas para resolver esse problema aqui são 2, 2 e 2. Tem problema, professor, eu mudar isso daí, pôr 0, 0, 0? Não, não tem problema. O Fsolve vai dar um jeito de achar isso aí. Então, vamos lá. O que a gente tinha que fazer? Né? A primeira coisa que fazer é escrever o raízes 3D. Né? Quem é o raízes 3D? Eu já deixei aqui tudo aquelas equações já prontas e escritas. Para a gente não precisar ficar o tempo todo indo lá e vendo quem que são. Tá aqui, ó.
é a função raízes 3D. Acabei de dar um nome para elas. E aí eu escrevo quem são, né? Quem são aí os integrantes do meu vetor. Porque quando essa função que eu acabei de criar aqui, ela for rodada, ela vai fazer exatamente isso para mim. Ela vai criar uma linha, uma segunda linha e uma terceira linha de acordo com as equações que estão aí. E esse 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 significam a posição dentro do vetor. Só isso. Tá? Sem segredo. É a posição dentro do vetor. É o endereço do vetor, né? Por exemplo, se você está numa rua, essa é a primeira casa, é o endereço dela, mas é na mesma rua. Aí a segunda casa, ela vai ser o número 2, e aí vai estar dentro da mesma rua. Aí para saber que está dentro do mesmo vetor. Tá? É só isso. Não tem segredo nenhum. E não esqueçam, né, de colocar os pontinhos quando for fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente está tratando, né? O sistema é vetorizado. Bom, esse aqui é o sistema, né, que a gente quer resolver. Um sistema tridimensional. E aonde que está a não linearidade dele? Se vocês olharem aqui, tem problema quadrado? Cubo? Não tem problema nenhum. Isso aqui, toda vez que eu tiver um polinômio, né, alguma coisa que introduza grau polinomial, a sua função ela vai ser, seu sistema linear ele vai ser, quer dizer, seu sistema ele vai ser linear. Porém, a partir do momento que eu dividi um pelo outro, eu elevei uma variável elevada a outra variável, eu já inseri a questão da não linearidade aqui. Então, esse é um sistema altamente linear também, né? Bom, por isso aqui ele já vai encontrar para a gente a resposta. Então, vamos rodar aqui para ver. Só fazer o fSold, chama lá a sua função, que no caso aqui é um vetor, né? E dá as condições iniciais aí, se são 3, é para dar x0. Bom, até que a gente vai conseguir visualizar um gráfico 3D a gente consegue visualizar, né? Se fosse um sistema 4x4, aí você já não consegue ver mais gráfico. Então, esse é o nosso teto, esse é o nosso limite. Olha lá, encontrou aqui para nós. Já está aqui resolvido o seu sistema não linear tridimensional. 1.0358033411.012. Agora, graficamente, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos enxergar isso aí no gráfico para vocês verem o significado. Obviamente, a gente vai ter que chamar as equações, vamos fazendo isso aqui passo a passo, né? Agora é sinus, x, y e z. Vamos chamar aqui para ele pôr as equações ali para vocês verem. Demora um pouquinho aqui, porque ele está fazendo o sinus, né? Toda vez que põe o sinus aqui, o meu computador ele dá uma judia dele, né? Ele é judiado, vai? Ele não quis fazer. Que danadinho, não quis mostrar. Mas é porque eu coloquei ponto e vírgula, né? Por isso que ele não quis mostrar também. Aí eu tô querendo que o negócio adivinha o que eu tô pensando, né? Não é bem assim. Olha lá. Então tá aí as equações 1, equação tá meio feio aqui, né? Mas sabe como melhorar isso depois, né? Eu não estou usando nada daquela parte de látex que eu falei para vocês nas aulas anteriores, então é isso aí. Por isso que tá feio aqui. Mas a gente não quer ficar vendo a equação aqui, não. Deixa pra lá. Deixa do jeito que estava mesmo. O problema é que a questão é que está resolvida e aí agora eu quero só ver a parte gráfica. E aí eu vou usar, obviamente, né, implícito. Por quê? Porque eu tenho funções que são compostas, né, uma variável dentro da outra, né, aquele negócio de Fogg, Goff, vocês lembram do segundo grau. Isso aqui vai gerar função implícita, né? Então, toda vez que tiver uma função implícita, a gente usa o implicit, só que agora é o implicit 3D, né? Porque são 3, então é implicit 3, equação 1, equação 2, e aí os intervalos dessas equações são quem? Eu coloquei menos 5 e 5 também. Vamos mandar rodar aqui, ele vai plotar para nós, isso o Roldon vai segurar, né? E vai plotando uma em cima da outra. Pronto, plotou. É um negócio aqui que é difícil de enxergar, né? Então, aí se a gente pegar isso daqui e abrir, aí dá para você brincar um pouco aqui. Olha, gente, aqui não tem muito o que fazer, tá? Vamos pegar aqui esse cubinho, dar uma girada aqui e ver se vocês conseguem enxergar aí aonde está. Tem que estar as três, tem que estar batendo, né? Agora virou um problema aí de cálculo 3, né? Ó, um negócio muito louco aqui. Aonde que as três estão cruzando, né? Então, deve ser mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui. Eu nem vou ficar dando zoom aqui, porque quanto mais zoom que você dá num negócio desse, mais complicado fica. Mas vocês estão vendo as três equações, superfície dessas equações,
cruzando entre si. E aí, obviamente, a solução simultânea disso tem que estar aqui nesse ponto de cruzamento. Ok? Esse é o sistema, né? Resolução de um sistema linear e não linear. Vamos fazer uma coisinha aqui? Vamos colocar um grid aqui, né? Para a gente ver os quadradinhos. E aí, com esse scatter, lembra do comandinho scatter? Aí eu consigo ir lá e plotar os pontinhos que são a solução aqui, né? Então, eu vou pegar o x-sol 1, x-sol 2, x-sol 3. E aí, esse scatter aqui vai me dar. Vamos ver se a gente consegue enxergar ali. Tem que tirar aqui para ver se eu enxergo melhor isso. É para ele dar os pontinhos para nós aqui, uma bolinha, alguma coisa. Vamos lá ver se ele deu. Que eu falei para vocês que o zoom aqui não é muito amigável, não. Bom, enfim, ele está dizendo para nós que marcou aqui a região, né? Mais ou menos onde estão esses pontos aqui, ó. Ele marcou. E aí ele colocou o ponto entre eles e aí depois uniu isso daqui, ficou esse círculo aí, né? Então tá ali. Ali é onde tem o plano onde se encontram, né, todos esses três pontos aí. Então, pessoal, é isso. Esse é um sistema não linear e a solução deles, a solução do sistema não linear, é aonde que ele se encontra. Então, graficamente é isso, achar a solução do sistema não linear. Ok? Então, vamos salvar. Deixo para vocês aí. Eu não vou voltar a falar mais de sistemas lineares e sistemas não lineares, porque vocês vão desenvolver isso lá no método numérico, tá? E vocês vão desenvolver as ferramentas para resolver sistemas lineares e até alguns não lineares. Aí deixo para vocês aí quando estiverem nessa parte. Bom, vamos então para começar a trabalhar a parte do App Designer, né? Então, como é que eu faço? O App Designer, se você instalou o seu MATLAB de forma correta, vocês podem ver que tem esse apps, né? E deve estar aqui em algum lugar. Neural Net Clustering. Tem até coisa para rede neural. Fantástico, né? Então você pode procurar ele aqui. Machine Learning, né? Tem mais o que aqui? Statistics, e assim por diante. Olha, só que como é uma coisa tem muito aplicativo dentro do MATLAB, o MATLAB está cheio de aplicativo, tá, gente? Dependendo do que você quer. É uma coisa fantástica, né? Eu nunca sei onde ele está, ou até ficar procurando aqui também, ninguém merece, né? Então, o que que eu faço? Aí você guarda o nome. É App Designer mesmo. E aí digita aqui. App Designer. Ele deve encontrar. Tá busy, né? Tá ocupado, deixa ele trabalhar aí, né? Ele vai encontrar e vai preparar para a gente começar a abrir o App Designer. Achou? Aí ele já abre para você o App Designer. Vai vir essa telinha aqui. O que é o App Designer? É o local onde que você vai criar o aplicativo que cria aplicativo, né? A gente pode achar coisas muito interessantes para fazer, interessantes aí para fazer na engenharia, utilizando isso daqui. Vocês já viram em algum local aí, né? Alguma aula, alguma coisa, o pessoal pega aquelas barrinhas, desliza, e aí a função vai mexendo, variando, para vocês entenderem o comportamento das coisas? Eles basicamente utilizaram uma ferramenta que nem essa daqui, App Designer, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma coisa muito simples aqui. E ele é muito intuitivo também, tá? É uma coisa bastante intuitiva de fazer, né? Tem aqui os botões, eu vou deixar isso aqui para vocês explorarem aí, né? Eu vou utilizar o que é mais interessante, né? Isso aqui é mais voltado para a instrumentação. Vocês estão vendo que tem aqui esse menu bar. Esse menu bar ele serve para você colocar abas, né? E aí trabalhar dentro do mesmo app, criar várias coisas, né? Por exemplo, você deixa a aba igual aqui, ele assemelha muito ao o Excel, né? Você na primeira aba você pode criar uma planilha e trabalhar tudo ali dentro e ser diferente da aba 2 e assim por diante, a aba 3. Então isso aqui basicamente serve para isso.
E aí a gente tem aqui esse tab group, né? Desculpa, é isso aqui que eu estava falando, é o tab group, não o menu bar. Esse tab group faz isso. Você pode criar um aplicativo com várias funções diferentes, dependendo da aba. Mas isso daqui, pessoal, vocês vão explorando, tá? Não tem, assim... é muito intuitivo, né? O que a gente praticamente vai usar aqui? A gente vai colocar... Pode pôr uma planilha, se você quiser, né? Você pode trabalhar com gráficos, esse Access. Pode trabalhar com um botão, né? Que esse botão vai definir aqui a inicialização de alguma coisa. Pode ter uma lista, um drop-down, um checkbox, toda vez que você faz o check, ele inicia alguma coisa. Pode ter um campo numérico, pode ter um campo de texto. Você pode trabalhar com variável lógica, numérica e assim por diante, tá? Enfim, né? Tem muita coisa legal que dá para fazer aqui. A gente vai focar basicamente no gráfico e nesse slider, que seria, traduzindo isso, né? Slider seria um deslizador, né? Não tem sentido em português, mas seria uma barrinha deslizante que você vai mexendo e ele vai variando um parâmetro de uma equação, né? Que é o mais comum de se fazer. E tem um spinner também, né? Que você pode usar ele aqui também, para poder fazer aí alguma variação. Então a criatividade aqui é o limite, é a cabeça de vocês. Então vamos lá, vamos criar um novo, né? Aqui ele está dizendo app1mlap, mlapp, né? É assim que é o formato desses aplicativos. E o interessante é que você pode fazer um share. Como assim? Você pode compartilhar esse aplicativo que você criou, mesmo para quem não tenha MATLAB. Isso é muito legal. Você vira um desenvolvedor aqui, né? Uma vez que você conhece o que você quer fazer dentro do código, aí você vira um desenvolvedor de aplicativo. Isso é fantástico. Tá? Isso que não poderia deixar de passar para vocês. Então, vamos dar um new. Vamos criar um new aqui, né? Na verdade, já criou, né? Já estava aqui, né? Aí eu criei um new, ele abriu mais um aqui, ó. Estão vendo? Então, já está criado. A partir do momento que eu entro aqui, ele já entende que isso aqui é a criação de um aplicativo. Eu vou fazer uma coisa muito simples e intuitiva para vocês verem como funciona. Eu vou pegar aqui uma barrinha de, por exemplo, aqui, Edit Field, Numeric, né? Vou pegar aqui um numérico, arrasta para cá, porque eu quero fazer aqui uma calculadora de multiplicação. Só isso. Então, vejo que a partir do momento que eu joguei isso daqui, ele já marca aqui para mim coisas que são relativas a ela. Valor mínimo, menos infinito, máximo, mais infinito. E aí eu posso pôr o nome que eu quiser aqui, label, né? Eu vou chamar isso aqui de variável 1. Eu só dou um tab, eu dou um enter, ele já muda aqui. É automaticamente isso. É muito rápido. Aí eu vou pegar agora um outro field aqui. Veja que interessante, né? Ele já dá aqui, ele já puxa para nós aqui, ó, dá sugestões de alinhamento. Né? Mas isso aqui vocês vejam depois, tá? Não precisa ficar preocupados com isso, né? Depois vocês mudam, aí vocês vão produzir o aplicativo, né? Vocês deixem bonito, façam a perfumaria aí. Olha lá. Tá? Deixei alinhado. Então, o que eu preciso para uma calculadora? Eu preciso de entrar o primeiro fator, o segundo fator e produzir um terceiro. Como é que eu vou produzir esse terceiro fator? Olha, eu posso utilizar um label para fazer isso? Pode. Aí ele converte o número em texto, mas eu não vou mexer com isso não, tá? Deixo para vocês aí explorarem essas brincadeiras aí. E toda vez que eu converto um número texto, eu tenho que usar aqueles comandinhos lá do MATLAB, né? Num to string, né? E assim por diante. Eu deixo para vocês aí. Mas como eu quero o valor, o resultado disso aqui vai ser uma coisa numérica, mas nada mais justo do que eu pegar e jogar ele aqui, né? E aqui vai ser o nosso resultado. Ó. Você pode dar 2 cliques aqui e escrever, né? Vai ser o meu res, o meu resultado. Então, joga ele aqui. Deixa alinhado aí. Então, eu tenho variável 1, variável 2, variável resultado, né? Ou seja, x1, x2 e o y, se preferir. Todos eles são numéricos, então, agora, teoricamente, se eu fizer, né? Isso vezes isso vai dar isso. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar um botão para fazer isso, né? Vou colocar um botão aqui que vai ser o Enter, né? Da nossa calculadora. Então, esse botão aqui vai ser o nosso Enter, né? Da calculadora. Bom,
Dá um Enter aí para ver o que acontece. Nada. Por quê? Porque esse botão não está linkado com nenhuma dessas variáveis. Então, vendo que quando eu clico em cima dele, ele já coloca aqui no Component Browser. Ele já vai colocando para nós aqui, olha, app enter button, app has edit field, app var2 edit field, app var1 edit field. O que é isso? Ele está dizendo para mim que tudo que eu estou colocando aqui está pronto para ser usado, mas não está conectado. E aí, como é que eu vou fazer agora para fazer isso aqui virar uma calculadorinha de multiplicação simples? Eu venho aqui no Code View. Aí no Code View, o que ele coloca para nós aqui? Vejam que não tem como. Vejam que não tem como eu editar nada aqui. Eu não consigo mexer, não consigo apagar a linha de comando aqui, não consigo fazer nada. Por quê? Porque isso aqui é a prova de burrice, né? A gente só pode editar a parte que interessa. Mas aí, com o tempo, ó, vocês vão aprendendo a programar. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui são a programação do MATLAB para poder fazer esse layout funcionar. Bom, aí o que eu quero? Eu quero que esse rest field que está aqui, né, é o resultado. Volta lá. Eu vou ter que, lá, eu vou ter que linkar o resultado com alguma coisa. Então eu venho aqui, ou eu pego esse botão Enter aqui, venho aqui em cima dele, tem esse callback aqui. Aí, Add Button Push FCN Callback. Ou seja, toda vez que eu apertar esse Enter aqui, ele tem que cumprir uma rotina. E aí, com esse callback, eu consigo inserir o que tem que ser feito. Olha lá. Agora sim, vocês vejam que está branquinho. Ó. Ele foi em cima do botão, desse botão que eu estou querendo usar. E agora lembra que, né, se vocês pegarem uns 2 segundos atrás, vocês vão ver que estava só app e não tinha esse event. Esse event é o que eu estou digitando, é o que eu vou fazer agora. O que eu quero? Eu quero que o rest, né, eu posso escrever tudo isso aqui, né, app.rest, edit field, assim por diante. Mas é muito mais fácil eu pegar daqui, por isso que ele deixa aqui para nós. Arrastar para cá, ó. É muito mais prático, né? Um vezes o outro, é isso que é a minha calculadora. Uma vezes a segunda. Pega aqui e é o var1, var2, tá lá. É isso que eu quero fazer. E aqui só que eu tenho sempre que lembrar, né? Que é o app, que é o aplicativo que eu estou criando. O que ele está pondo nesse edit field aqui? É para lembrar você, né? Que eu tenho várias coisas aqui. Pode ser valor, pode ser caractere. Eu quero value, né? Então eu tenho que pôr value aqui. Aqui é value também. Senão vai dar BO, né? Porque eu quero valor numérico. var2 edit field ponto value, né? Bom, então toda vez que eu apertar o botão, ele vai trazer essa rotina para mim aqui dentro desse function. Veja que eu não posso mexer em mais nada, né? Só aqui dentro desse branquinho. Aí eu posso dar um save aqui, ver que eu já tenho isso salvo, né? Aí vou ter que criar mais um aqui, uma chatice. Vamos lá, desk, opa. Não, o que eu fiz? Vem para cá, tópicos. Eu já deve ter criado, olha lá, eu já criei, né? Porque já está pronto. Não vou salvar em cima um do outro, senão vai dar BO, né? Sei lá, vou criar o 1.1, sei lá, alguma coisa assim. Pronto, criei. Aquilo lá é o meu backup, né? Caso eu fique enroscado aqui, eu tenho que voltar lá e ver o que eu fiz de errado, né? Sempre isso acontece, gente. Isso é muito normal. Vamos dar um run, né? Quando eu der um run aqui, ele vai trazer isso aqui para mim para eu poder brincar, né? Então, ou seja, né? 0 vezes 0 vai dar 0. Tá lá. Enter, né? Vamos ver se ele dá certinho. Por que ele não está mostrando nada? Porque não tem nada para mostrar, porque já fez a conta, né? 0 vezes 0 é 0. Sei lá, vamos fazer 4 vezes 4. Então a gente sabe que é 16. Então vai lá, Enter. 16. Né? Essa é a parte que a pessoa se sente, né? Um criador, né? Vamos lá pegar, por exemplo, aí 1.42 vezes 1,42. Era mais ou menos essa raiz de 2, né? É. 1,41 aí. Raiz de 2 dava isso. Tem que pôr mais uns números aí, né?
Mas vocês vejam que é exatamente isso que está fazendo, né? Isso aqui, na verdade, se você clicar aqui em cima, ele vai te dar, né, todas as ordens de grandeza. É 1, 4, 1, 2, eu não lembro como é que era, acho que era a raiz de 2, era isso aqui, né? Qualquer coisa você entra lá no prompt de comando, faz a raiz de 2 e pega e traz para cá. Eu não lembro do valor de cor, vamos aí, então ficar apanhando disso não dá, né? SQRT e 2. Eu busy aqui para fazer um negócio desse. Vai. Demorou um dia para fazer isso. 1.4142, né? Então aí você pode melhorar a precisão, você pode ir lá ver quantas casas. 14142 aqui. 14142. Ok, 141. Ele já até deixou as casas aqui pré-definidas, né? Dá 2. Tá? Olha lá. Ele meio que deixa pré-definido aqui. Aonde que você consegue mudar isso? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um monte de coisa aqui embaixo, ó. Field Properties, você pode mudar a cor, você pode mudar a fonte, pode mudar background, pode mudar a posição, pode mudar a interatividade, callback, execution, né? Pode mudar tudo isso aqui. E que é esse parent and child aqui? Parent seria a variável principal e child seria as filhas, né? As que dependem dela. Então, eu aconselho vocês a não ficar mexendo com esse tipo de coisa, a não ser que vocês queiram muito mudar a forma como que isso aparece. Bom, então é isso aqui, né? Value Display Format, né? Aqui ele está dizendo para vocês que tipo de formato que é. Tá? Então, aí tem os default aqui, né? Isso daqui seria 11 caracteres para a variável inteira e 4 para a variável no formato engenharia, se eu não me engano, isso aqui, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, vão mexendo aí. Né? Tem o científico, que aí é elevado a 10 alguma coisa, o exato, o inteiro e assim por diante. Então, é só explorar essas partes aqui da ferramenta. Então, com isso aqui, eu acabei de criar uma calculadora que faz o quê? Que faz o básico do básico, que é isso aí. Aí virou um aplicativo. Né? Vocês podem exportar esse aplicativo para aquele seu para aquele seu sobrinho ou aquele seu irmãozinho que está aprendendo, né? Isso aí lá no segundo grau. Ele vai achar na primeira fase, né, do ensino fundamental, ele vai achar isso máximo. Você vai dar uma calculadora para ele usar, né? Bom, isso aqui interessa tanto para a gente assim? Não, né? O que interessa mais para nós é ver gráficos e tendências. E aí a gente vai criar um novo aqui, né? Vamos lá, Designer, New. Agora a gente vai trabalhar com gráficos. Vamos pegar esse Axis aqui e vejam que, né? Ele já vai mostrar aqui para nós. Deixa eu ver se ele faz automático aqui. Não, mas a gente vai dar uma puxadinha nele aqui para ele ficar do tamanho da tela aqui, mais ou menos. Isso ele vai deixando automático, tá? Ele vai ajustando aqui. É feito para isso mesmo, tá, gente? É muito legal. Bom, agora o que eu quero fazer? Sei lá, eu quero trabalhar uma senoide, uma tangente aqui. Não é tangente não, mas vamos trabalhar uma senoide então. Ou uma cossenoide, né? O que eu quero fazer? Eu quero variar algum parâmetro dessa equação, né, da senoide, e eu vou variar o quê? Vou variar, se eu posso variar o argumento da função, né? O argumento da função seria, sei lá, a frequência dessa função, né? A função seno, eu vario lá. Então eu quero plotar essa função e variar a frequência dela e ver isso aqui, né, acontecendo em tempo real, né? O que vai acontecer se eu mexer na frequência? Se deixar uma frequência se eu deixar uma frequência baixa, o que ela vai fazer? Aí a função vai ficar, né, esticada. Aí se eu deixar uma frequência alta, o que ela vai fazer? Vai virar um monte de seno, né? Aqui na minha equação. Então, para isso, né, eu poderia colocar valores? Posso colocar valores, mas o que eu posso colocar além disso? Eu posso colocar direto, né? Não preciso criar um botão para apertar ele e aí sim eu fazer o negócio acontecer, né? Se você quiser criar o botão, crie o botão. Mas aqui, como eu quero variar a frequência da função seno, eu já vou usar direto aqui o nosso slider. Então, coloca o slider aqui. Veja que, por default, por padrão, ele tem o quê? De uma frequência de uma função seno de 0 até 100, vai ficar meio estranho, né? Já vai perder o sentido aqui, né?
No 2, no 3 já estava perdendo sentido. Depende de quanto que eu ponho ali, né? 2π, 3π. Enfim, né? Aqui eu vou chamar de frequência. E os valores, o máximo, sei lá, eu vou colocar aqui 3. E aí você define, né? Como é que vai ser a escala. Eu vou colocar de meio e meio aqui. Não quero ficar vendo muita coisa, não. Como que vai ser o botão, olha lá. Acho que assim tá bom. Então, aí você tem a parte customizável. Né? Passa isso aí. Porém, de novo, né, eu estou com aquela... cadê a função sendo, né? Onde ela está? Não sei. Ela não está em lugar nenhum. Eu tenho que criar um callback aqui. Com esse slider, né? Então, vai lá. Callback. E aí eu vou adicionar aqui, ó. Add value, callback, add value, fsend, callback. Aí sim ele vai abrir para mim aquele lugarzinho onde que eu consigo fazer isso, né? Então, o que é isso aqui? Ele pôs value aqui. Não é muito legal deixar value aqui não, porque pode ser que dê problema. Então, eu já vou chamar isso aqui da frequência, né? Que é o que eu queria. Bacana ali, porque ele não entende quem que é. Aí eu vou criar o quê? Vou criar um y, né? O y vai ser igual a seno de 2 vezes π. Tô chutando aí valores, tá, gente? 2 vezes π vezes a frequência. A ômega vezes 2π vezes ômega, né? Então, eu estou criando aí alguma coisa. Vezes, obviamente, né? Eu tenho que criar aqui uma variável, que seja o tempo, né? Mas se eu criei uma variável tempo aqui para criar y, eu preciso definir quem que é a variável do tempo, né? Senão não vai rolar. Então, a variável tempo é igual ao quê? Cria um namespace. Cria um namespace aí, variando de 0 até 100. Coloca, sei lá, 1000 pontos aí, 10.000 pontos. Isso aqui vai mexer com a forma como vai ficar. Criei o T, criei o Y, né? Tá me xingando aqui, por quê? Porque ele não sabe onde vai usar o Y, então ele tá dizendo que não serve para nada. Agora eu tenho que fazer um plot disso, né? Quem que vai ser o plot disso? Olha só, aqui não é igual o plot que a gente fazia lá. Por quê? Porque é o plot do app. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir aonde isso vai ser plotado. E eu quero que plote aqui, ó. Quero que plote aqui, e não em nenhuma janela separada. Se eu não colocar que é essa a janela que eu criei aqui, ele vai plotar e vai fazer um gráfico separado. Não é isso que a gente quer. Então, é só eu puxar isso aqui, ó. Esse y-axis aqui. Põe ele aqui. Olha lá. Plot, o y-axis agora é normal. Trabalha normal, do jeito que você fazia. Então, plot quem? Plot y por... na verdade, é a variável independente primeiro, depois o dependente. Né? Não vai dar ruim. Bom, feito isso aqui, teoricamente já está pronto para rodar, né? Porque eu coloquei, né, o function, o event, o evento dentro desse negócio aí. Então vamos lá, né? Toda vez que eu fizer isso aqui, ele vai fazer esse cálculo e vai plotar. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá e manda rodar. Salva, né? Tem que salvar com outro nome aí. Era para ter deixado o top aqui já. Né? Para não ter que ficar fazendo essa novela toda vez que eu for fazer isso aqui. Então eu tenho aqui, nossa, eu criei app 4, nem sei porquê. Vai, cria um app 3 aí, então. Já está virando bagunça já no meu diretório. Agora vem aqui para o Design View, né? É óbvio que vocês podem colocar título nessa coisa, tá, gente? Faz aí função seno, né? Sei lá, põe título aí, usa a criatividade. Você pode mexer aqui também, tá? Pode mexer o X, pode mexer o Y, aqui é tempo, né? Pode mexer o Y, né? E o Y na função seno, tá? Então você pode automaticamente fazendo isso aqui, escolher, né? Grid and box, né? Eu gosto de ficar bonitinho assim, né? Pode fazendo isso aqui. O que é interessante agora? O interessante é que se eu mexer aqui, teoricamente é para fazer alguma coisa, né? Então agora é a hora da verdade. Vamos lá, vamos mexer nesse negócio aqui. Ai, ele não quer deixar. Fica quieto. Vou mandar rodar que aí ele traz a janela, né? Senão também não vai ser o que eu queria. Agora vamos mexer. Olha lá. Né? Eu acho que essa frequência do jeito que ficou aqui ficou meio forte, né? Então, vamos lá, sei lá, diminuir isso aqui. Põe aqui de novo.
O máximo aqui, sei lá, vamos trabalhar com frequência de 0 até 1. Deu Enter aqui, gente, já era, já mudou, tá? Já arrastou aqui, já mudou. Mas aqui eu quero de 0 em 0 em 2. Eu não quero assim, quero de 0 em 2. Cabe aqui, pronto. Manda rodar. Vamos lá. Mexi um pouquinho. Olha lá. Tô arrastando. Estão vendo? E assim, por diante. Vai trabalhando esse negócio aí. Então, acabei de deixar o negócio automatizado, né? Vou mexendo na frequência e vai acontecendo aquilo ali. Né? A função certa. Bom, e isso daqui serve para quê? Serve para N aplicações que vocês faziam aí na termodinâmica, faziam nas outras disciplinas, né? Vai servir para vocês aí para N aplicações. Vocês querem variar alguma coisa aqui e já criar a própria função aqui, né? Então você codifica, pega o processo físico ou químico e joga aqui dentro do seu app. Você é o criador de apps agora. Coloque sua função aqui. Você pode fazer tudo que a gente fez nas aulas anteriores aqui, criar um app, desde que ele funcione como app. E é muito intuitivo, muito fácil de usar, certo? Então, a tarefa aí tá uma tarefa bastante simples. Eu ia pedir uma coisa mais complicada, porém, como eu não trabalhei muito bem com vocês a parte de... Vocês podem criar o app, inclusive, para fazer o quê? Para fazer lá transformado de Fourier. Já pensou que legal? É. Pega aquele código lá e cria um app. Isso aí tá aí uma sugestão, né? Sugestão que eu ia adorar ver. Até porque alguém ia criar esse app para mim. Então, tá, o que a gente pegou na aula anterior, vocês poderiam fazer. Mas gráficos, né? Você criar um gráfico 2D e 3D dessa forma aqui. Então, eu vou deixar assim por enquanto, como uma tarefa, porque a gente deve ter 2 tarefas hoje. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, me procurem, falem comigo na semana que vem. Para tirar dúvida, vem aqui que a gente conversa, abre aqui. Tá aí à disposição. Bom, então isso aqui é o App Designer. Né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Nearby. Vamos falar de mais uma coisa antes da gente encerrar. Hoje eu estou fazendo aqui meio que né, um combo aqui de... Estou sendo breve para a gente poder falar mais coisa. Tem uma janela aberta aqui, estranho. Era para ter só uma aberta, né? Não gosto de muita janela aberta, não. Vamos falar de uma coisa aqui, né, interessantíssima, Clear Output, que é um sistema de equações diferenciais que aí a gente não pode mais usar o DSolve para fazer. A gente vai ter que usar o numérico, dada aí a complexidade. O que é um sistema de equações diferenciais? Vou ocultar aqui. O que é um sistema de equações diferenciais? Pessoal, são processos que podem ser aí definidos. Eu não sei nunca onde está marcando o tempo desse negócio aqui. Eu sempre quero ver o tempo aqui e não consigo. É muito chato isso. Recording. Eu não sei onde olha esse tempo. Antes parecia que ficava aqui na cara, agora eu já não vejo mais. Tá gravando, né? Meu medo é de passar a aula inteira aqui e não gravar nada. Bom, enfim, deixa pra lá, né? A tarefa eu já postei antes aí para vocês, né? Ainda não conferi a tarefa de ninguém, gente, porque eu não tô 100%, mas eu vou olhando isso daí à medida que a gente vai evoluindo aí no curso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aí de sistema de EDO. Quem já fez cálculo numérico está mais sossegado com isso aqui. Na verdade, um sistema de equações diferenciais são taxas de variações de dois fenômenos que estão interconectados, o que é muito comum na engenharia, tá? Nesse caso aqui, eu tô falando de um modelo bastante conhecido, que é o tal do predador-presa, que serve inclusive para explicar aí o comportamento de mercados, né? Quando eu tenho muita oferta de uma coisa, né? Aí os preços começam a variar, né? Quando eu tenho baixa oferta, o preço também varia. Então, daria para ser representado por um sistema predador-presa, ou seja, quando eu tenho muita raposa, né? Eu vou ter menos coelho, vai começar a comer muito coelho, até um ponto de extinção, né? Se eu tenho muito, muito coelho, o que vai acontecer? No começo vai ter pouca raposa, elas vão crescer, vão reproduzir,
E aí vai começar a ter muita raposa, aí começa a comer os coelhos, e aí vai abaixando a quantidade de raposa de novo, e assim vai, né? Eu fico tendo essa oscilação, né? De quanto que eu tenho de raposa, quanto que eu tenho de coelho. Então, eu chamei uma aqui de X e a outra de Y. Então, essa taxa de variação da quantidade de raposas e lobos, né? Das presas, aqui no caso é X, e aqui na quantidade do Y, no caso, são os predadores. Essa quantidade ela é uma taxa de variação dada por essa equação aqui. Da onde que foi definida essa equação aqui? Pessoal da biologia. E aonde que eles encontraram os parâmetros A, B, C e D? De forma estatística, tá? Então, aqui a gente não entra no mérito de como que chegou nessa equação. É que eles identificaram que é assim, é um sistema de equação diferencial e dá para a gente resolver. Né? E, inclusive, todas essas constantes A, B, C e D foram encontradas de forma estatística. Aí, como é que esses valores aqui, pessoal, tem no Chapra, tá? Tá no Chapra, enquanto esses valores aqui desse problema é do Chapra. E aí, o que eu faço aqui? Lembra que eu falei que para poder resolver esse sistema, eu vou usar a odd 45? Isso aqui é um solver, tá? É um tipo de solver, só que é um solver numérico, tá? Ele, para funcionar, ele precisa de que meus dados de entrada, a função, né? Eu vou explicar o que é cada um. A função, que é o pred prey aqui, né? Predador presa. O tspan, que eu vou dizer o que é isso já. E as condições iniciais. Por quê? Porque toda equação diferencial, ela tem condições iniciais. Eu tenho duas, então eu tenho que ter duas condições iniciais. Então, o y0 é um vetor, tá aqui, né? Onde está o y0? Ó. Y0 é um vetor que contém as condições iniciais. Esses dados foram tirados do Chapra. Quem tiver curiosidade, vai lá no Chapra que vocês vão encontrar todos esses dados aqui. E aí aqui nem vamos preocupar se isso aqui é anos, se isso aqui é minutos, né? Mas obviamente deve ser anos, por quê? Eu estou analisando o comportamento predador-presa ao longo de alguns meses, pelo menos, né? Pode ser 40 meses, etc. Né? Mas não importa a gente saber isso agora, né? Enfim, o que quer dizer T-span, então, gente? T-span quer dizer o meu horizonte de eventos. Parece uma coisa muito bonita, né? Horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? É aonde que eu vou conseguir enxergar o fenômeno acontecendo. O dx dt e o dy dt, um influenciando no outro. Se eu olhar, por exemplo, depois de 1 milhão de anos, eu não vou ver nada, eu vou ver uma linha reta. Mas se eu olhar dentro dos 40 meses, eu vou conseguir enxergar a variação. Isso é muito comum em equação diferencial. Tenha sempre isso em mente. Então, eu tenho que saber qual que é o meu T-span. T-span é meu horizonte de eventos, aonde isso acontece. Né? Porque se eu olhar no tempo errado, eu não vou conseguir ver nada. Não vou conseguir ver variação nenhuma. Y0, como eu já falei para vocês, o que é? Y0 são as condições iniciais. Tá? Que eu estou trabalhando só com EDO, equação diferencial ordinária, condições iniciais. Né? Ela tem uma condição inicial para uma e uma condição inicial para outra. Condições iniciais vou até colocar assim, dx dt e dy dt. O que é esse global? Né? O que é esse global aqui? Eu não tinha usado isso aqui com vocês antes, mas esse global, o que ele faz? Ele pega todas essas constantes que estão aqui. Vejam que, quando eu termino de fazer isso daqui, ó, isso aqui é um código, tá? Isso aqui é um código. E ele está aqui como uma subseção, né? É uma subsection, né? Eu tenho uma subseção. Depois eu criei a outra função para dizer quem que é, né? O pred-prey, né? Já que eu chamei a função e ela é um vetor, né? Tem a linha 1 e a linha 2. Mesmo esquema que eu fiz lá na função não linear, tá? Então, na verdade, são duas. Uma rotina e uma subrotina. Essa é a rotina principal, que plota o gráfico e tudo mais. E essa daqui é a minha rotina secundária, que define quem é a função pred-prey, que é chamada aqui, ó. Se eu chamei ela aqui, @pred_prey, ela tem que ser vir de algum lugar. E aqui, não, o odd 45 não funciona se você não colocar o arroba aqui, tá? Presta muita atenção nisso. Então, como é que é a sintaxe do odd 45? Isso daqui é os resultados. Quando eu resolver essa equação diferencial, o que eu quero enxergar? Eu quero enxergar o tempo e o y. Certo? Enxergar o tempo e o y. Ou eu quero enxergar o tempo e o x, sei lá, né?
Então, eu posso enxergar uma coisa, eu posso enxergar outra. Então, aqui é os meus resultados, né? O variável de entrada e a variável de saída. Só que vejam que esse y que aparece aqui, eu até poderia mudar o nome, né? Porque na verdade não é um y, né? Ele é o y e o x. Aqui ele teria que ser outra coisa, né? Na verdade, é isso que ele volta aqui, esse y, ele é um vetor também. Então, eu poderia chamar isso aqui de resposta, né? Para vocês não ficarem tão confusos. Aí eu vou mudar isso aqui tudo para res, né? Só dar um enter lá que ele muda. Então, a resposta, né? Todos os elementos da primeira linha e todos os elementos da segunda linha. Aí ele já vai entender, né? E aqui, todos os elementos da primeira linha, todos os elementos da segunda linha. Então, ou seja, ele vai voltar os elementos da primeira linha, que vai ser quem? De acordo com a minha equação, x. E depois os elementos da segunda linha, que é y. Então, até o predador preso. Não era legal chamar isso aqui de y, né? Porque, na verdade, é y e x, né? Então, são dois. Mas só que aqui, esse resposta é um vetor. Então, é o tempo e o vetor resposta. E contém x e y. Entenderam a ideia? Bom, isso daqui, entre colchetes, vai sempre ser assim. Entre colchetes aqui, eu vou colocar o que esse sistema vai produzir como resposta. Isso daqui é o solver, tá? Quando terminar isso aqui, ele vai guardar para nós a coluna com o tempo e a coluna com a resposta. Então, na verdade, vai ser uma coluna tempo, uma para x e outra para y. O de 45, porque ela é uma equação simples, quer dizer, é uma equação diferencial ordinária, ou Ordinary Differential Equation, que por isso que escreve OD, não EDO. Ela é comportada, então o O de 45 consegue resolver. Aí, Pred Pray, ele já vai saber, né? Quando eu der o Enter aqui, ele vai saber que é essa rotina aqui no final, né? Ou eu faço isso daqui e deixo dentro do diretório, tanto faz. Tspan, já defini, de 0 a 40 meses, e o Y0. Então, para funcionar, tem que ter tudo isso aqui. E o que esse global faz? Esse global, vejam que quando eu escrever a minha equação, né? Todas elas vão ter que ter A, B e C. Então, eu deixo guardado aqui. Quando eu precisar, eu chamo lá na outra. Não preciso escrever de novo. Ou vocês pegam, né? Não precisa dessa frescura. Pega esse A, B, C e D e já joga aqui e acaba com isso, né? Mas se eu mudar aqui, eu mudo lá também, entenderam? Que legal que é. Eu não preciso vir aqui e mudar, né? Vamos supor que essa rotina não está aqui. Ela está lá dentro do, né? Ela não está aqui agora. Vai funcionar porque ele sabe, né? O @predplay está lá dentro do meu diretório, né? Eu criei a função lá no MATLAB, guardei, salvei, está no diretório, é só eu chamar. Se eu não colocar o global A, B, C e D aqui, né, quando eu mudo aqui, ele muda lá também, sem eu precisar abrir. É isso que é interessante, né? Agora, nesse caso aqui, eu escrevi ela aqui, né? Aí eu vou estar vendo que eu vou estar fazendo o tempo todo. Então, isso é interessante. E aqui, por que ele está dizendo que esse T não serve para nada? É porque realmente não serve, né? Aqui a função T aqui não faz sentido. Então, você tem que colocar dessa forma. Põe um tiozinho aqui, né? Ele para de xingar. Pronto. Somente o Y aqui tem algum significado. O Y não é o Y. O Y, ele é a resposta, né? Então, se eu não mudar aqui também, eu vou tomar tinta, né? Olha lá. Mudar aqui também. Olha lá. Pronto, agora é resolvido. Então, aqui eu escrevi a equação. Gente, isso aqui é só escrever a equação do jeito que estava lá. Ó. A primeira e a segunda. Ó. A primeira equação está aqui. Eu não vou escrever isso daqui, mas a primeira está aqui e a segunda está aqui. Então, eu coloquei dentro do meu sistema, né? Da equação. Está aqui. Chamei a subrotina. Agora é só plotar os gráficos. Aí os gráficos eu deixei aqui. O que eu estou fazendo? Estou fazendo dois gráficos. Como é que funciona esse gráfico? Aqui eu fiz o tempo em função da variável primeira, que é ali pela ordem, né? X, que é as nossas presas, e Y, nossos predadores. Então, eu vou plotar o tempo em função da presa e do predador. Depois eu vou plotar o dx em função do dy, a resposta, né? Eu vou plotar o dx de t em função do dy de t. Ou seja, como é que essas duas taxas de variações se comunicam? O que tem a ver isso? Como que a taxa de variação de uma espécie e a taxa de variação de outra espécie estão se comunicando? Isso é muito importante, interessante de enxergar e entender o significado físico disso, tá?
Isso chama gráfico de fases, né? E aí vocês vão ver que tem um significado todo especial quando vocês estiverem tratando de problemas com equações diferenciais. Então, se tiver tudo ok, manda rodar aqui para a gente ver. Se estiver tudo ok, ele vai voltar aqui para mim os gráficos bonitinho, né? A gente deixou um encavalado no outro aqui. Então, olha só. Isso aqui é o predador e a presa. A evolução deles. O que vocês percebem? Vocês percebem que isso daqui é a taxa de variação da presa, ou seja, né, vai o crescimento de coelhos. Obviamente, eu tenho que ter pelo menos um par de raposas aqui, né, para isso aqui acontecer. Então, veja que começa a nascer muito coelho, né, e o par de raposas que estava ali começa a se reproduzir, ter filhote, e assim vai. Por quê? Porque está tendo muita comida, eu vou lá e como esses coelhos aqui, e aí começa a decair, né? Senão esses coelhos iam explodir, né? Vai crescer até encher o planeta de coelho e levar à extinção também. Tá? Então, o coelho começa a crescer muito aqui, aí vem a raposa e come, e ele vai acontecendo o quê? Começa a cair. Só que começou a cair muito, aí a raposa começou a crescer, né? Até um certo ponto, e aí a raposa também começa a morrer de fome, e aí cai. Né? E assim por diante. Aí o processo começa, aqui nesse ponto. Né? O que vocês estão percebendo? Tempo, 5 meses. Então, o auge da coisa está aqui, né? Graficamente, vocês conseguem fazer essas interpretações todas aí. Então, a tarefa de vocês têm que fazer o quê? Interpretar isso graficamente mesmo, tá? E dar as respostas. Então, a quantidade, o tempo, tá aí. E esse gráfico aqui de baixo? Esse gráfico aqui, interessante, né? Se vocês pegarem outros problemas de engenharia aí, vocês vão ver que esse gráfico ele diz muita coisa para vocês. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando para vocês como que varia, né, a quantidade de predadores e presas. Ou seja, eu tenho que ficar em cima dessa linha. Tá? Eu não posso sair muito em cima dessa linha. Então, ou seja, se eu mexer na quantidade, se eu aumentar a quantidade de predadores, por exemplo, aqui, ó, qual que é a quantidade de presas que eu tenho que ter? Eu vou ter que ficar dentro dessa linha. Então, isso aqui mostra as taxas de variações uma em função do outro. Isso aqui é o gráfico de fase. E notem que esse gráfico ele vai parecer uma elipse quando a coisa é comportada. Quando ela não for isso aqui, ele pode tender aí a um ponto de extrapolação, aí vira uma espiral, né? Então, alguns problemas de engenharia mostram isso. Isso é muito legal de ver. Isso é muito importante. Por exemplo, um prédio, quando ele está sofrendo um terremoto, ele tem as coordenadas x, y e z. Como é que elas variam em função da outra? Vocês vão ver que vai dar uma espiral. Se estender muito para um lado, o prédio desaba. Se estender muito para o outro, o prédio também desaba. Então, esses gráficos aqui mostram isso. Isso é muito legal para engenharia. Vou disponibilizar isso aqui para vocês, com certeza, né? E aí vou passar mais um probleminha. E isso daqui, pessoal, é a nossa aula de hoje. Eu falei que a gente não ia se estender muito. E realmente, né, eu falei bastante coisa, mas está tudo aqui condensado. Então é isso. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Que com certeza a próxima vai ser necessário ser presencial, tá bom? Eu vou conversar com a coordenação, dado que os alunos que estão aqui, a maioria está em regime especial, e a gente só está com um aluno, que é o Marcel, aí no presencial. Então, eu vou conversar com a coordenação se é possível eu continuar fazendo isso, tá? Mas, a princípio, eu já tenho um não, porque a UDESC não permite mais que 20%, e a gente já estourou 20%, tá? Mas hoje seria uma questão especial, porque na semana anterior eu realmente não tive condições de fazer nada, tá? Então é isso, pessoal. Até mais, obrigado.